Essa semana a gente não está propriamente lendo uma porção da Torá, mas a gente está conectado com uma festa, que é a festa de Pêssar, e claro, então vai ser o tema da nossa discussão. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, abordar um tema como a festa de Pêssar é extremamente complicado, né? Porque ela tem uma gama enorme de simbolismos, a gente poderia falar de milhares de coisas. No Zohar Diário você vai ver que a gente vai tentar abordar vários aspectos da festa, mas eu acho que o mais central, e é o que eu vou tentar fazer aqui, é a gente falar da liberdade, né? Se tem um tema, um assunto que resume a festa de Pêssar, é a liberdade. Claro que, num primeiro sentido, o que a gente entende por liberdade? Aquele sentido que a Bíblia tenta dar para nós, né? Nós não sermos escravos. Então o povo de Israel estava escravizado no Egito e eles ganham a liberdade, ou seja, daquele momento eu não sou mais escravo, eu não preciso trabalhar para outra pessoa, eu não tenho mais alguém controlando o meu corpo, alguém infligindo castigos sobre mim, né? Eu agora trabalho para mim, por mim, quando eu quero, do jeito que eu quero. Esse é o primeiro sentido de liberdade. Mas é claro que esse também é um sentido mais básico, né? Talvez o primeiro sentido. E nesse primeiro sentido mais básico, eu acho que todos nós somos livres, né? Talvez perceba que eu tenho aí uma hesitação, porque não sei se somos muito livres, mas acho que minimamente, tá? A gente sabe que infelizmente ainda existe escravidão em pleno século XXI, né? A gente sabe que pessoas às vezes em condições desfavorecidas têm que se submeter a qualquer tipo de trabalho. Então, por exemplo, imigrantes que vêm ao Brasil ou nas regiões do Nordeste, não precisa ser Nordeste, né? Sudeste também, gente mais pobre que se submete a senhores mais ricos, né? Então a gente ainda tem essa escravidão, e às vezes a gente fala assim, eu sou livre, eu não sou escravo, mas também o quanto a gente às vezes não é escravo do nosso trabalho, que é totalmente legal dentro da lei, tá? Às vezes você é carteira assinada, tem os benefícios CLT, férias remuneradas e tal, mas o quanto às vezes você não é escravo do seu trabalho, né? O quanto a sua vida não gira ao redor disso. Mas ok, vamos deixar esse aspecto de lado, vamos supor que esse nível de liberdade está garantido para nós. Eu acho que um segundo nível mais importante é a gente ter liberdade como indivíduo. Uma liberdade, eu diria, até como alma. Nós somos, cada um de nós, um ser único, um ser excepcional e raro. Mais ou menos como as impressões digitais, né? Que duas pessoas não têm a mesma, nenhum de nós vai ser igual ao outro, jamais. Nós somos uma completude de pensamentos e de sentimentos e de emoções muito peculiar, que a gente não vai encontrar repetido em nenhum lugar. E poder expressar isso é uma das maiores liberdades que a gente tem, né? Ou seja, eu conseguir me exprimir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha consciência, de acordo com quem eu realmente sou. Talvez falando assim pareça que é algo fácil, mas se você talvez pensar num segundo momento, você vai ver que nem sempre, né? Muitas vezes a gente tem que podar quem a gente é por pressões externas. Ou seja, por pressão dos pais, por pressão da sociedade, por pressão da cultura, por pressão da época, né? E uma verdadeira liberdade seria não ter que se podar. A gente pode falar aqui de inúmeros casos, né? Desde uma pessoa que talvez não consiga seguir a carreira que ela quer, porque os pais pressionam, ou porque a sociedade não valoriza aquela profissão e ela precisa ir para outra. Desde a pessoa talvez que está lutando com sua sexualidade, em pleno século XXI, a gente tem pessoas que não conseguem vivenciar sua sexualidade, né, suas preferências sexuais, até aquelas pessoas que têm sentimentos e que não conseguem pôr para fora, às vezes por pressão própria, né? Ela se julga muito e não consegue, ela tem que ser racional, ela tem que ser fria, ou às vezes porque o sentimento é visto de um mau modo pela sociedade, então a pessoa também não consegue pôr para fora, e aí ela vai ter que fazer uma terapia, um psicólogo para lidar com esses sentimentos. Percebe como eu disse, né? No primeiro momento parece super normal a gente ser livre, ser quem nós somos, mas se você parar para pensar, às vezes não é tão fácil assim. Às vezes a gente não é quem a gente realmente teria que ser, ou quem a gente poderia ser. E para Kabbalah, isso é uma das coisas mais importantes, que a gente realmente possa ser quem a gente é, sem medo, sem pressão, tá? E sem talvez repressão. Essa seria a palavra mais interessante. Então, muitas vezes eu falei, por exemplo, sentimentos negativos. A gente oculta, né, sentimentos negativos, a gente impede que coisas negativas venham à tona. A Kabbalah perguntaria por quê?
Por que isso? Faz parte da realidade. Nós temos também coisas negativas dentro de nós, nós temos momentos de escuridão, momentos de conexão com o oposto à luz. Então, só para dar um exemplo básico, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o que eu noto. Hoje em dia, está muito comum as pessoas falarem da importância de ser feliz, da importância de ser alegre, de viver bem. Tá bom, claro, concordo, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode negar que existe um outro lado. Nós, seres humanos, vamos sentir tristeza, nós vamos sentir depressão, nós vamos sentir luto de vez em quando, e a gente não pode fugir dessas emoções. Pelo contrário, fugir dessas emoções é extremamente complicado, é extremamente problemático para o nosso crescimento. E é uma repressão. Então hoje eu vejo assim que qualquer pessoa que tem alguma coisa mais forte, entra em contato com um sentimento negativo mais forte, às vezes a pessoa vai até no médico já para tomar um remédio, ou vai fazer terapia. Calma, gente, calma. Nós podemos viver esses lados negativos também, e isso é parte de quem nós somos, sabe? Tudo isso que nós estamos falando é poder viver em liberdade. Eu poder assumir, olha, não estou bem hoje, ou não estou bem no momento, estou sentindo tristeza. Se eu tenho que ficar escondendo isso e tomando remédio para mascarar isso, eu também já não estou no nível de liberdade. Então, eu acho que a reflexão principal que a gente pode fazer essa semana com os motivos de Pêssar é isso. Quanta liberdade nós temos na vida? E aí retomo o que eu falei no começo. Talvez a liberdade mais básica de não ser escravo, nós temos, né? Talvez. Agora, e as liberdades mais fundamentais? Né? As liberdades de sermos quem somos, a liberdade de sermos humanos, a liberdade de termos uma alma única com suas expressões particulares. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.